Porque... Opa, tudo bem? Bem-vindo aí. O rapaz aqui, o rapaz. Olá, boa noite a todos. Muito prazer, sou Diego Fernandes. Obrigado pelo convite, Raul. Estou à disposição. Valeu. Vou concluir o negócio aqui que eu tô falando pro Raul, aí a gente já começa então. Bem-vindo aí, prazer em conhecer. Ô Bruno, Diego, deixa eu falar uma palavrinha aqui com o Diego. Opa, Raul. O meu trabalho de diplomata religioso não é fácil, irmão. Não é fácil. Você sabe que o Chay não queria você na live, entendeu? Então eu tinha que escolher entre você e ele. Eu falei, não, depois eu falo com o Diego, porque o Diego é cabeça fria. Mas o Chay, se eu botasse ele pra baixo, ele ficou sem falar comigo uma ou foi 2 semanas, só porque eu deixei o Ed entrar. Tá entendendo, Diego? Como é o negócio? Não, Benção, fique em paz. Vou te falar pra você entender, porque ontem, viu, Bruno? Teve acho que foi ontem, não foi, Diego? Foi ontem? Foi ontem. Foi ontem. O Chay estava aqui e o Diego também. Aí o Chay é muito nervoso, ele é nervoso. Ô Diego, qual é a sua religião? Eu sou cristão. Pronto, cristão. Então ele, como ele é cristão e o outro é judeu, o outro é judeu radical. Se falar qualquer vírgula que ele não gosta, ele estoura. Tá entendendo? O Chay. Eu falei pra você, o Chay é muito bom quando você chama uma pessoa que é judeu também e fala junto, aí ele fica calmo. Mas se fizer um católico e falar contra o que ele acredita, aí ele se transforma, entendeu? Ele se transforma totalmente. Ô Raul, fique tranquilo, eu não guardo mágoa, raiva, ódio, você não agiu. Eu tinha que escolher. Fique tranquilo. Deixa você e bota ele pra baixo, ele ia ficar um mês sem falar comigo, tá entendendo? Não, fique em paz. E olha lá se ele voltar a falar comigo, a falar comigo, entendeu? Não, vamos lá, vamos. Tranquilo, fique em paz. Deixa o rapaz concluir aí. Bruno aí tá fazendo um estudo aí legal, vamos lá. Bora lá então, eu vou responder rapidinho isso aqui, e aí eu volto a falar com Judas e aí acabou. Aí a gente tenta então outro tema rapidinho, tá? Não vou alongar muito não. Você já me conhece, sabe que eu não gosto de alongar. Eu tava falando lá, né, que um dos momentos no Tanakh que muitos religiosos por aí usam para falar que Deus apareceu em forma física, como se fosse um ser humano e tal, é esse trecho de Gênesis que o Abraão, ele fez a circuncisão, ele estava sentado na porta da tenda e Deus apareceu para ele na porta da tenda e depois, no versículo 2, o Abraão viu 3 homens vindo diante dele. Aí a gente percebe na leitura que o Abraão ele conversa com uma pessoa só específica. Ele está conversando com alguém ali. Tá? Como se estivesse conversando só com aquela pessoa ali. Veio 3. Mas ele conversa o tempo todo só com um. Quem será que é esse um? A gente sabe quem, que é o Gabriel. A gente vê pelo nome, a gente faz a soma numérica lá das letras, sabe que foi o Gabriel, né? Sabe o significado, a missão dele, o que ele faz. E vemos depois lá sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, etc. Não sabe que é ele. Mas quando a pessoa não conhece, né, tipo, essas profundidades das escrituras, aí elas falam, Deus era Deus lá falando com ele, materializado no ser humano. Porque está escrito lá que os anjos comeram, né? Abraão foi lá, trouxe carne lá para eles comeram, lavaram suas mãos e seus pés. Então eles estavam bem materializados, né, meu? Como assim, uma coisa dessa, né? Será que Deus, o Criador, se materializou como ser humano e tal? Mesmo em hebraico é um pouco difícil de você perceber o que está acontecendo ali, mas você tem que bem profundamente quem é que está ali, aí você consegue entender e tal. E também, só se você ver lá, versículo 1 é Deus falando, versículo 2 é 3 homens chegando, pronto. Aí está escrito lá também, Abraão saiu da tenda para ir recepcionar os 3 homens lá fora. Ou seja, ele estava conversando com Deus, depois foi lá recepcionar os 3 homens, pronto. Resolvido o assunto, já matou a charada aí, já só nos 2 primeiros versículos. Mas aí as pessoas ficam usando esse texto para falar que Deus se materializou ali, e não é isso, tá bom? Falha de interpretação e tradução, tá bom? E o outro ponto lá, para finalizar, do Judas o traidor, né? Nós temos acesso a livros, assim, o Diego não me conhece, se ele estiver ouvindo, eu vou falar rapidinho aqui. Eu sou alguém envolvido com o judaísmo, tá? Não sou judeu nascido de mãe judia e nem convertido, mas eu sou alguém que estuda as escrituras sagradas originais, né? Em hebraico, aramaico, eu tenho supervisão rabínica sobre
estudos que eu faço e vivência judaica na minha vida, assim, tá bom? Então temos acesso a livros muito confiáveis da época mesmo, assim, quem foi esse personagem. Existem duas opiniões. Os judeus, eles foram, uma parte pelo Nabucodonosor, uma parte foi expulsa para Babilônia e uma outra parte ficou em Israel ainda, na época de Nabucodonosor. Livros foram escritos em Israel, na época do templo, e outros livros foram escritos desculpa, eu mudei a ordem, desculpa. No segundo tempo, na destruição do segundo tempo, uma parte dos judeus foram para Sefarad, Espanha, e outro para Ashkenaz, e depois para Sefarad. Tá bom? Um grupo de judeus escreveu um setor de livro de Talmud e outro escreveu um outro setor de livro de Talmud. E aí acaba divergindo um pouco sobre quem foi esse personagem. Então aí existem muitos livros falando de forma diferente sobre quem ele foi. Um deles se chama Toldot Yeshu, Genealogias do Yeshu, Genealogias do JC. Aí tá lá escrito o nome dele, falando sobre a Maria e tal, que ela era casada com um homem chamado Yosef, o carpinteiro, né, José o carpinteiro. E aí ele nasceu, né, de uma mãe judia mesmo e tal, ficou estudando em sinagogas, frequentou o templo, sabemos o nome do professor dele, etc. Tá? O livro é bem grande, não vou alongar demais aqui. O nome do livro é Toldot Yeshu, um dos livros, tá? Ok. Lá nesse livro e em outros também, tá escrito lá que quando ele saiu ele parou de frequentar lá a faculdade judaica chamada de... Como é o nome da faculdade judaica? Yeshiva. É uma faculdade judaica chamada Yeshiva. Ele saiu de lá e montou o grupo dele chamado Notzirim, Nazarenos. Tá? Pegou a palavra Nazir, que é a volta de Nazireu, depois transformou a palavra em Notzri, Nazareno. Criou um grupo chamado Nazareno. Ele não teve 12 discípulos. Tá bem, meu irmão? Ele teve muitos seguidores, mas 12 discípulos não. Isso é uma plágio criado pelo catolicismo, pelo Império Romano aí, para brincar com as 12 tribos e tal, as 12 constelações, etc. Ele não teve 12 discípulos, mas ele teve muitos seguidores. E quando o JC ele começou a aumentar lá o grupo dele, né, de seguidores, os Natserim, ele estava ensinando muitas coisas de Torá para essas pessoas, só que ele estava agregando todo mundo para dentro, tipo assim, você fala, você é ateu? Tá bom, pode vir, vem, se converte aqui no judaísmo comigo e vambora. Você acredita na vaca lá, você cultua a vaca? Pode vir, eu aceito todo mundo, pode vir todo mundo, pode comer carne humana, pode fazer se quiser, só vem, me segue e vamos comigo, entendeu? Ele estava aceitando qualquer coisa ali no grupo dele. Isso acabou dando muito problema para o judaísmo e para essas pessoas que estavam seguindo isso também. E ele, enfim, estava causando muito problema para o judaísmo em si, assim, para a Torá também, etc. E aí, os sábios da época, eles falaram, a gente precisa mostrar para esse grupo que isso que está sendo feito não está certo, isso não é judaísmo, eles estão desvirtuando o judaísmo. Hoje em dia, por exemplo, existe judaísmo reformista. Tá? É uma coisa bem atual acontecendo, pode pesquisar e vocês encontram. É uma coisa que não é aceita dentro do judaísmo ortodoxo, do judaísmo reformista. Casar pessoas do mesmo sexo, rabina, mulher ensinando, mulher menstruada poder ir lá pegar na Torá e ensinar as coisas, comer carne de porco em Shabbat. Judaísmo reformista fala, vamos levar carne de porco na sinagoga lá no Shabbat, vamos comer carne de porco lá, com ovo de Páscoa e tomar leite por cima. Não pode fazer essas coisas, meu. Isso aí não é judaísmo, entendeu? Era mais ou menos assim que estava lá o movimento Notzirim do Yeshu com essas pessoas. E aí os sábios falaram, tá sendo complicado isso, esse grupo está aumentando muito e a gente precisa dar um jeito nisso. Precisamos de alguém que possa mostrar para essas pessoas quem é esse fulano, quem é esse personagem, o que ele está acontecendo. Sem contar que ele estava fazendo com Kabbalah prática, ele fazendo os milagres dele, usando Kabbalah prática judaica, que ele aprendeu com um professor dele chamado Yehoshua Ben Prachia. Yehoshua Ben Prachia, o nome do professor dele, um judeu, um rabino muito sábio, muito inteligente, ensinou muita Torá para o Yeshu. Ele aprendeu muita Kabbalah também e começou a utilizar, por isso, os milagres. E ele estava se fazendo de Deus, filho de Deus, Messias, e levando todo mundo a crer nisso e tal, etc. E aí os sábios falaram, precisamos desmascará-lo, vamos usar esse termo.
E quem que vai poder lá fazer isso? Quem é que se voluntaria aí para ir lá mostrar para essas pessoas quem é ele, quem é esse eixo aí, se é Deus mesmo ou não e tal? Chamaram um colega dele de classe na faculdade judaica Yeshivot. Depois você pesquisa aí. São 2 pessoas estudando na mesa, põe um livro na mesa ali e ficam os dois estudando e discutindo sobre o assunto. Faz uma espécie de debate e estudam juntos ali. O Yesh, ele teve um colega de classe que estudava junto com ele. E desde a infância, assim, eles estudaram. Detalhe que o catolicismo e o cristianismo não sabem ou não falam nada sobre o que foi a infância dele, do JC. Mas sabemos o que aconteceu. Uma das coisas foi que ele estudou nas escolas judaicas e depois foi para a faculdade judaica e estudou com muitas pessoas ali. E ele teve um rapaz que estudou muito com ele desde a escola, desde as primeiras séries. O sábio falaram, bom, vamos pegar esse garoto que estudou com ele, que ele conhece ele desde a infância, sabe quem ele foi, sabe da história, sabe da família, sabe tudo, e vamos mandar ele lá nessa missão para falar para esse grupo de Notsirim que ele não é o Messias, o Filho de Deus, e está só usando Kabbalah prática para criar esse novo judaísmo messiânico, judaísmo reformista dele aí, tá fazendo besteira. Tá? Lembrando que ele foi um judeu também, mas ele virou a casaca aí, uma briga com os sábios do templo, etc. Ok, esse rapaz foi lá e desmascarou ele. Ele sabia Kabbalah prática também, conseguiu mostrar para muitos desses seguidores dele que ele não é esse filho de Deus, enviado por Deus, que nasceu de virgem e que ele é o Messias e tal, etc. Conseguiu provar. E quem foi esse garoto que fez isso? Um menino chamado Yehudá. Yehudá. Depois dessa palavra Yehudá, veio a palavra Judas. Yehudá, Judas. Entendeu? Então, quando o JC foi desmascarado e ele conseguiu fugir dessa... Teve uma discussão ali, eu tô resumindo bastante a história, tá? Houve uma discussão, um debate ali, ele perdeu esse debate para esse garoto chamado Yehudá, para esse colega de cela dele. E quando ele saiu, ele falou, esse Yehudá, esse traidor aí, ele foi meu colega de classe e agora tá aqui me desmascarando, esse traidor. É daí que vem Judas traidor. Entendeu? A história foi mudada, cara. É isso, simplesmente isso. Colocaram no Novo Testamento lá que Judas falava, vendeu ele por 30 moedas de prata. Aí levou lá os romanos e pegaram ele e crucificaram ele. Não foi nada disso, nada. Foi um colega de classe que foi lá e falou a verdade, só isso. Pronto, é isso. Vamos ver aqui a versão do Diego. Diego, você tá por aí? Opa, tô sim, maravilha. Desculpa ter alongado aí, vamos lá. Não, fica tranquilo. Eu vou só encostar a ponta aqui, só um minuto. Pra mim ter feito isso que eu tava com a câmera desligada. A criança aqui em casa. Eu abri pra ver se o sinal melhorava. Vamos lá. Foi dito bastante coisa aqui. Pode falar, Raul. Em São Paulo ou no Rio? Nesse momento agora eu tô em São Paulo. Tá calor aí, Diego? Hoje fez uns 30 graus aqui, foi muito quente. Em agosto. Pleno agosto. O Bruno também mora em São Paulo, falou que fez calor aí. Tem um ventilador aqui. Tá calor mesmo. Eu tô no extremo sul da Bahia, eu tô sem camisa e tô suando. Hoje fez calor. Tá numa piscina aí, só na aguinha de coco. Bora lá, fala aí. Vamos lá. Ô Raul, você tá em que lugar da Bahia aí? Porto Seguro, conhece? Porto Seguro, cara, eu tenho vontade de conhecer. Minha família tem uns terrenos aí, tá construindo. A costa do... Que droga. Descobrimento. Oi, tudo bem? Tô tentando gravar seu nome. E às vezes eu vejo você. Não, é isso. Eu conheço você. Como eu conheço o Bruno Henrique, assim, né? Eu conheço a fisionomia do Bruno. Nossa, chega essa hora, essa internet aqui fica um lixo, velho.
Ô Raul, você tá em que lugar da Bahia aí? Porto Seguro, conhece? Porto Seguro, cara, eu tenho vontade de conhecer. Minha família tem uns terrenos aí, tá construindo. A Costa do Descobrimento. Eu tô tentando gravar seu nome. Porque às vezes eu vejo você. Não, é isso. Eu conheço você. Como eu conheço o Bruno Henrique, assim, né? Eu conheço a fisionomia do Bruno e o nome. Mas você eu só conheço a fisionomia porque você já andou muito por aqui, mas ainda não gravei seu nome, Diego. Pronto. Não mais esquecer seu nome. Quando eu vou lembrar de você, primeiramente vou lembrar do Maradona, aí acabou. Até eu gravar seu nome, Diego Maradona. Quando eu olhar pra você, eu vou lembrar. Meu nome é uma homenagem justamente a Diego Maradona, que eu sou de 87. Não é argentino não, né? Não, eu sou brasileiro mesmo. Mas em 86 o Maradona tinha feito chover na Copa de 86 e meu pai resolveu homenagear. Eu não sei se ele jogou em 78. Teve uma Copa do Mundo na Argentina em 78. Eu sei que ele foi de 78, eu já não sei. Ele foi campeão em 90, não foi? 86. 86? A primeira taça, né? Não, foi a segunda taça da Argentina. E a primeira quanto? A primeira foi em 78, é isso mesmo. Eu acho que foi na época de Kempes, eu acho, se eu não me engano, Mário Kempes. Mário Kempes era 78, Copa do Mundo da Argentina, foi campeão, primeira vez. Mas o Maradona acho que não tava não na época. Não, o Maradona ele foi campeão em 86, né? Ele já é mais tardio, ele chegou a jogar a Copa de 94 e tudo. Vamos lá, vamos voltar isso tudo aí. Bom, vamos lá. Primeiramente eu queria salientar o seguinte, pessoal, olha só. Todos nós temos cosmovisões, temos visões de mundo. E eu costumo dizer sempre para as pessoas que estudam comigo o seguinte, olha, nós precisamos fazer da nossa mente um caderno em branco para a pesquisa. Ou seja, quando você vai pesquisar, você tem que se dispor daquela filosofia que você já tem impregnada em sua mente. Ou seja, para que sua pesquisa seja uma pesquisa honesta, para que seu trabalho seja um trabalho sincero, profundo, e para que você realmente aprenda a verdade, você tem que estar interessado em realmente absorver a verdade, realmente aprender a verdade, e não em achar subterfúgios para calçar a sua filosofia. Em outras palavras, né? Quando nós vamos ler um texto, seja ele da Taná, seja ele da Brit Hadashah, seja ele dos Talmud, seja ele o que for, nós temos que ir com a nossa mente crítica. Tá? Eu, como cristão, eu leio a Bíblia com a mente crítica. Eu busco a ortodoxia. O que é a ortodoxia, né? Orto é doxa, que é o que? A reta doxa, a reta palavra, né? O significado mesmo. E não querendo adequar a minha filosofia de vida. Bom, dito isto, eu quero propor que tenhamos esse diálogo aqui com a nossa mente como um caderno em branco, dispostos a absorver novos conhecimentos e aprender aquilo que for posto, mesmo que seja contraditório. O querido que falou aí, falou bastante coisa. E eu não gosto de ser prolixo, não gosto de demorar, de monopolizar a fala. Portanto, irei comentar alguns pontos aqui, discordando do argumento, não da pessoa, com muito respeito, tá? Primeiro, o querido, ele inicia falando assim, olha, Yeshua, Jesus, né? Não teve 12 discípulos, isso foi uma brincadeira de Roma, para de certa forma zombar das 12 tribos de Israel, né? Na verdade, Israel teve 13 tribos, porque as mulheres não eram contadas e se contaram apenas 12, né? Mas isso é um outro assunto. Bom, a primeira questão é que, assim, não há nenhuma evidência histórica, a não ser aquilo que eu falei antes, né? Fazer da nossa mente um caderno em branco, a não ser a evidência criada por quem é contrário a Jesus Cristo como Messias. De novo, não há nenhuma evidência histórica isenta que diga que Roma manipulou os autógrafos do Novo Testamento, da Brit Hadashah, ou seja, os textos do Novo Testamento terem sido manipulados por Roma, não tem nenhuma ligação histórica a isso, nenhum documento histórico, a não ser a ideia de quem é contra a ideia de Jesus ser o Messias. E eu não acredito que uma ideia que parte de alguém que tem um pensamento contrário, mas não traz uma prova documental isenta, eu não creio que sirva como prova. Para mim, as provas que partem de Prisma são inemprestáveis. Quais são as provas que eu entendo que são válidas
como argumento na mesa? São as provas isentas. Então, provas isentas de que Roma manipulou os textos, não temos nenhuma. Pelo contrário, o próprio testemunho histórico mostra que as comunidades cristãs primitivas viviam, muitas delas, aquém do império. Ou seja, não tinha esse controle. Um outro ponto é entender a geopolítica do momento. Roma estava mais preocupada em manter a paz e, em certo ponto posterior, né, a posteriori, não a priori, perseguir o cristianismo, do que em produzir textos cristãos. Você imagine o Império Romano fazendo uma reunião para detalhar coisas como o número de seguidores que um personagem, supostamente, que eles inventariam, né? Vocês imaginem o Império Romano inventando um personagem do tamanho de Jesus, o tempo que o Império Romano ia gastar e inventando as nuances, as meandres desse relato, né? Não, ele vai ter 12 apóstolos porque é uma afronta, né? Uma afronta, assim, uma brincadeira às 12 tribos de Israel. Então você imagina que isso é totalmente incabível, ilógico, de você imaginar um império que tinha tantas preocupações se preocupando com tantos pormenores assim. Então a falta de evidência isenta, eu acredito que já rebate. A própria independência dos textos cristãos, isso é, dos textos do Evangelho, quanto das cartas tardias que foram escritas em diversos lugares diferentes por judeus e não por gregos, não por romanos, por judeus. Judeus esses que eram, muito deles, versados. Por exemplo, Shaul, Paulo, ele aprendeu com Gamaliel, que foi, se eu não me recordo agora, se eu não me engano agora, filho ou neto do fundador da maior escola judaica, a maior escola rabínica de todos os tempos. Então nós estamos falando de pessoas altamente qualificadas que facilmente perceberiam a piada de mau gosto contra a sua cultura. Estamos falando de judeus, tudo bem, tinham leigos e clérigos, mas se você focar nos intelectuais, você vai ver que facilmente eles perceberiam uma piada de mau gosto. Eu já estou me alongando, não gosto de falar tanto, né? Mas nós temos, por exemplo, literaturas alternativas da Torá que testemunham a veracidade da história de Jesus Cristo, como Suetônio, Plínio, Tácito, Flávio Josefo, Antiguidade Judaica, etc. Então, supor que Jesus Cristo é uma invenção romana e que os meandres dessa história foi criado por Roma é um tanto quanto fantasioso. Agora, acerca de Judas, eu não sei se eu posso falar como que é isso, eu já tomei muito tempo. Se eu posso falar acerca de Judas ou... Pode falar. Comigo o negócio é assim, tipo, eu falo junto, você fala também, o Raul fala um pouco. Vamos embora. Pode falar. 5. Bom, maravilha. Então assim... Pode ir lá. Maravilha. Então assim, sobre Judas, que o querido aí, respeitosamente, mencionou que Judas teria sido um colega de classe de Yeshua, né? E que teria desmascarado Jesus, e por isso se criou a historinha de que Judas é um traidor. Veja bem, eu poderia citar aqui alguns argumentos, mas eu gostaria de primeiro anotar um anacronismo no que foi dito. Primeiro foi dito que a história de Jesus foi uma criação romana, inclusive nos seus mais íntimos detalhes. Depois é dito que Jesus era um personagem histórico judeu que estudou em uma escola judaica e foi desmascarado por um judeu. Se ele era um personagem histórico judeu que estudou em uma escola judaica desmascarada por um judeu, logo ele não poderia ser uma ficção inventada por Roma. Então alguma coisa aí não está batendo. Mas quando nós vamos para a história secular, não contada por cristãos, com aquilo que eu disse, né? Pessoas isentas ao debate, não pessoas, não estou falando de cristão. Obrigado. Quando nós vamos, por exemplo, na Antiguidade Judaica, na seção 18, 3.3 do Senhor, por nome Flávio José, que era um judeu de família ortodoxa, portanto não era cristão e que tinha uma certa aversão a Cristo, ele relata Jesus como um homem sábio, fazedor de milagres, respeitado por muitos, e que contraria a ideia, ele contraria a ideia de que Jesus era visto como um falsário, como um impostor. Tácito é outro também que dá testemunho notório de Jesus nos seus anais, na seção 1544. Ele menciona que Cristo Jesus era seguido como o Machia, o Cristo, por muito, né, o Christus. Então, assim, quando nós vamos para a tradição
tardia de quem é contra Jesus, nós vamos achar, sim, muitos fragmentos de crítica negativa a Jesus Cristo. Mas quando nós vamos para as fontes isentas, eu não estou falando fontes cristãs, eu estou falando fontes isentas, esses termos pejorativos, essa pejoratividade, ela desaparece por completo. Vou encerrar por aqui para não ser prolífico e passar a palavra. Eu vou deixar meu microfone silenciado para que não corra o risco de algum ruído meu atrapalhar aí quando as pessoas estiverem falando. Espero ter sido claro e ter me feito entender. Obrigado. Posso falar, Raul? Vai falar algo, Raul? Posso falar? Tá. Ok. Muito bem colocado, muito bem observado, muito bem explicado. Enfim, é assim, ó. Existem sim muitos livros judaicos. Eu citei é livro judaico mesmo, Toldot Yeshu, sabe? E eu não estou usando um termo pejorativo contra ele. Tipo, o nome dele foi Yeshu, sabe? E sabemos sim quem ele foi, como viveu. Foi um homem sábio, teve um grande professor. Fez, usando o Kabbalah prática, ele fez milagres, né? Não curando cegos ou leprosos, pessoas aleijadas, etc. Mas fez alguns magias usando o Kabbalah prática para aumentar a sua... Se você quiser me interromper, pode falar, tá? Aumentar seus seguidores e tal, etc. Sabemos quem ele foi. O problema, sim, mas, entretanto, que ele, ao longo do tempo, ele foi muito endeusado, né? Ele foi muito endeusado. A história dele foi muito modificada ao longo do tempo. O Novo Testamento, ele tem muitas modificações, só o Novo Testamento ao longo do tempo. E foram no